Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos, em especial em um culto com a família, né? Nós que somos integrantes da família de Deus, também integramos famílias, né? Individualmente, cada um de nós dentro do seu círculo familiar. E é muito importante nós estarmos reunidos aqui para estarmos também meditando na palavra de Deus, nesse tema que é tão importante, tão necessário e principalmente nos dias de hoje. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, a irmã Natália, também pela vida da minha filha, a irmã Ana Sofia, que são presentes de Deus na minha vida. Eu posso dizer que não tenho do que reclamar da vida que Deus me deu. Desde o meu nascimento até agora, eu só tenho a agradecer. Desde o seio familiar no qual eu nasci e o seio familiar no qual eu formei pela misericórdia de Deus. Eu só tenho a dar graças ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 38 em diante. Confesso aos irmãos que esta palavra veio ao meu coração de uma forma muito especial, porque eu já ouvi muitas das vezes as pessoas dizerem, né, Deus abriu uma porta dentro de outra porta, e minha esposa também já confessou aqui em alguns momentos que compreendeu isso na prática, em nossas vidas. E, pelo menos para mim, é a primeira vez que eu vejo Deus me dar uma palavra dentro de uma palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha, e deitai-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. E então não havia mal nenhum na panela. Amém? Meus amados irmãos, o livro dos Reis de Israel é um livro que recebe esse nome justamente por trazer relatos da história do povo de Deus, em especial do Reino do Norte e do Reino do Sul, após a ruptura da coalizão das 12 tribos. E esse livro, quando vai narrando esses acontecimentos, também apresenta para nós a história de alguns profetas, de alguns homens que Deus levantou para ser a sua voz profética no meio do povo em um determinado tempo específico. E um desses profetas que Deus levantou foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu é conhecido por ser o profeta da porção dobrada. Recebeu o seu chamado de Deus por intermédio do ministério do profeta Elias, quando ele estava ali cuidando dos bois de seu pai. E atendendo a esse chamado divino, ele deixa tudo para trás,
a fim de se dedicar a esse chamado profético que ele recebera da parte de Deus. Logo após esse acontecimento, após Elias ser elevado aos céus e Eliseu iniciar o seu ministério, diversas ações são realizadas por Deus por meio do ministério do profeta Eliseu. E um deles é o ressuscitar do filho da sunamita. E após esse acontecimento, acontece o episódio narrado no capítulo 4, versículo de número 38 em diante, no qual nós fizemos a leitura. A gente percebe aqui em um primeiro olhar que aquilo que nós entendemos hoje como sendo a teologia da prosperidade cai por terra diante do registro sagrado que está diante de nós. Uma vez que nós compreendemos que a terra aonde estava o homem de Deus não havia fartura. E não somente Eliseu, mas também aqueles que eram os filhos dos profetas. Não necessariamente por serem filhos biológicos, mas por serem aprendizes para exercerem o ministério profético. Ele chegando ali naquela cidade, aonde estava não somente Eliseu, mas também todos aqueles que haviam abandonado tudo para fazer a obra de Deus, eles se deparam com uma condição de seca, se deparam com uma condição de necessidade. Mas nós podemos aqui já compreender uma coisa que está patente diante dos nossos olhos, é que mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a situações de crise, em meio a situações de necessidade, nós servimos a um Deus que sustenta os seus filhos. Que mesmo em meio à fome, Ele não permite que aquele que é fiel pereça, corroborando com aquilo que foi escrito pelo rei Davi no livro dos Salmos, número 37, versículo 25. Olha, fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. De fome, aquele que é fiel a Deus não morre. Então o homem de Deus decide ali preparar um ensopado, preparar uma sopa para que aqueles que estavam ali pudessem se alimentar. E um daqueles que estava ali se dispõe a ir fora do arraial para buscar alguns legumes para que eles preparassem ali aquela sopa. Porém, o texto sagrado revela para nós que o jovem, que o moço, não conhecia bem os legumes que ele estava colhendo. E ele se depara com uma parra brava que estava diante dele, e ele enche a sua capa do fruto daquela parra brava, e leva e corta junto com os demais legumes que estavam ali a serem preparados para aquele caldo. Então, após o legume preparado, os discípulos dos profetas começam a se servir. Imagino eu, estava em uma situação de fome, os filhos dos profetas formam aquela fila, cada um pega a sua porção daquele ensopado e começam a se posicionar, cada um deles, e começam a se alimentar. Porém, aquela parra brava, ela era clara, uma questão que o seu gosto era amargo, e não somente isso, a ingestão daquela parra brava gerava também cólicas insuportáveis nas pessoas. Então, quando aqueles homens estão se alimentando, um deles grita: homem de Deus, a morte na panela. Eles identificaram que havia ali alguma coisa errada e identificaram que aquele caldo estava envenenado. E é justamente essa metáfora, eu quero usar esse texto como metáfora para a exposição da palavra de Deus nesta noite. Nós precisamos
ouvir a palavra de Deus, compreender a mensagem que nela está contida. E eu intitulei, Curando a morte em nossas famílias. Usando esse texto, nós vamos aplicá-lo como uma metáfora para a nossa convivência familiar. A morte na panela, aqui apresentada pelo registro sagrado, nós podemos trazer para nós como a representação dos problemas dentro do seio familiar. Conflitos, mágoas, falta de perdão, falta de expressões claras de amor, que podem intoxicar o ambiente familiar. E aquele que era para ser um ambiente saudável e um ambiente onde nós deveríamos estar com tranquilidade, muitas das vezes se torna um ambiente indigesto, na qual nós temos dificuldades para estar presentes naquele ambiente. Muitas famílias sofrem com panelas envenenadas nos dias de hoje, e para esse envenenamento existem as mais diversas razões. Alguém que vai ali e colhe sem conhecimento de alguma parra brava e leva para o seu seio familiar, e como resultado aquele cozido se torna amargo e venenoso, causando sofrimento e desesperança para aqueles que são os integrantes daquela família. Mas o que podem ser essas parras bravas que nós trazemos para o seio das nossas famílias? Uma das que eu elenquei aqui é a dificuldade na comunicação. Assim como aquela pessoa que colheu a erva e não sabia o que estava fazendo, a falta de comunicação clara e aberta entre os integrantes da família finda por envenenar os relacionamentos. Relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos são envenenados por conta da falta de uma comunicação eficaz. Provérbios traz para nós um texto sagrado, no capítulo 15, versículo 1, que ele vai dizer para nós: olha, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Esse texto sagrado destaca para nós o poder que tem nas nossas palavras. Palavras muitas das vezes ditas em momentos impensados, em momentos de raiva, em momento de alguma frustração, e podem ali acirrar os conflitos familiares que já estão ocorrendo. A forma de falar é muito importante, e a falta desse conhecimento tem gerado problema dentro dos seios das famílias. O problema, muitas das vezes, não é o que se fala, mas a forma com a qual se transmite a mensagem. Nós precisamos tratar a nossa família melhor do que nós trataríamos alguém de fora. Existe um exemplo que veio à minha mente. Às vezes chega uma visita na nossa casa e, sem querer, aquela visita derrama sobre a mesa um suco, um refrigerante. E ali a esposa se levanta, começa a limpar a mesa. O marido diz: olha, não se preocupe, se você precisar de outra camisa, eu pego uma camisa aqui, te empresto para você usar. Não se preocupe, não fique constrangido com essa situação. Mas, quando esse mesmo acontecimento ocorre com um dos integrantes da nossa família, nós tratamos de uma forma completamente diferente. Recriminamos, reclamamos, ficamos constrangidos, ficamos com raiva pelo acontecido. Nós precisamos olhar qual é a forma que nós estamos tratando a nossa família, porque eles são aqueles que Deus colocou em nossa vida
para estar caminhando juntamente conosco ao longo de toda a nossa existência. Nós precisamos olhar e dizer, não, se eu estou errando nesse aspecto, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Lembre das situações que ocorreram com você. Lembre daquilo que já se aconteceu e a forma como você lidou com essas situações. Porque o seu lar precisa ser um ambiente acolhedor para todos os integrantes da família. Um lugar onde todos se sintam seguros para se expressar, para errar, que é comum da natureza humana. A gente que lida com segurança do trabalho, a gente compreende que, olha, não adianta mais a gente bater na tecla de dizer que o colaborador ele não pode errar, porque é impossível de acontecer. Então a gente trabalha o quê? No pós-erro. O que nós podemos fazer para melhorar, para que esse erro não volte a se repetir. Não recriminar, mas conversar com o colaborador e entender o porquê aquela situação aconteceu. Então nós trazendo isso, a gente trazendo isso para a nossa convivência familiar, nós podemos verdadeiramente transformar esse ambiente em um lugar acolhedor, tanto para filhos quanto para o casal. Outra característica, outra barra brava, que muitas das vezes está dentro das famílias, são as mágoas, ressentimentos e falta de perdão. Pequenos problemas que acontecem no dia a dia e que são deixados de lado, achando que não, isso vai ser esquecido, não precisa ser resolvido. A gente coloca uma pedra em cima disso e está bom. Quando na verdade não pode ser assim. Porque quando esses problemas não resolvidos se acumulam, eles se tornam veneno dentro das nossas famílias. A incapacidade de perdoar gera amargura e destrói os laços entre os integrantes da família. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 32, ele vai dizer, olha, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo, amados irmãos, nos orienta a perdoar as outras pessoas, mas nós precisamos perdoar as outras pessoas da mesma forma que Cristo, ou que Deus nos perdoou em Cristo. Se você parar para analisar friamente esse texto, Deus está pegando o nível do perdão e elevando ao nível do perdão que Ele mesmo nos deu. Não é um perdão qualquer, não é uma mera desculpa, mas é um perdão equiparado àquele que Deus nos concedeu por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós não podemos ignorar e permitir que raízes de amargura estejam presentes dentro do nosso seio familiar. O nosso lar deve ser um lugar, como diz aquela canção, onde reine o amor. E o perdão, ele prevaleça diante de todos os desentendimentos, diante de todo e qualquer empecilho que aconteça, qualquer que seja a questão que seja colocada, o perdão deve prevalecer. Outra barra brava que está muito presente nas famílias é ignorar a necessidade uns dos outros. Assim como aquele moço ignorou a natureza da erva que ele estava colhendo, ignorar as necessidades emocionais dos integrantes da nossa família nos leva à morte dos relacionamentos. Nós precisamos ter em mente que se nem mesmo os dedos das nossas mãos são iguais,
Como é que você pode esperar que alguém que é completamente diferente de você, física e hormonalmente, lide com as questões do dia a dia da forma que você lida? Como nós podemos esperar isso? Mas tem uma orientação bíblica para isso também. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, ele vai orientar as igrejas: olha, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo está nos orientando a ter paciência e compreensão com as limitações dos demais membros da nossa família. E não somente isso, fornecer a eles apoio e encorajamento sempre que for necessário. Nós precisamos compreender claramente que nossos cônjuges são completamente diferentes de nós e que os nossos filhos também são completamente diferentes de nós. E a gente vê com tristeza, às vezes as pessoas comentando: não, mas quando eu tinha a sua idade, olha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, olha, eu agia dessa forma, olha, eu fazia assim, eu fazia assado, e agora você não faz. Agora, eu quero que você pare e reflita no modo como você foi criado e no modo com o qual você cria o seu filho hoje. Às vezes a gente vê muitos pais encher a boca e dizer: olha, eu não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei. A criação do meu filho vai ser completamente diferente daquela criação que eu recebi. Então, se nós estamos dizendo isso, e se nós estamos fazendo isso, nós não podemos nem de longe esperar que os nossos filhos sejam iguais nós somos. Na verdade, muitas das vezes a culpa começa por nós mesmos. Os nossos filhos, eles jamais, nunca, em hipótese alguma, serão iguais a nós. Só tem duas opções: ou seu filho vai ser melhor do que você é, ou ele vai ser pior do que você é. Igual você, ele nunca vai ser. Quanto antes você compreender isso, mais você vai ter a capacidade de lidar da forma como o seu filho lida com o mundo hoje. Mas existe um antídoto para todos esses males. Como no relato de Reis, verso 41, o homem de Deus disse: tragam farinha e deitem nessa panela. E quando eles deitaram a farinha na panela, quando eles colocaram a farinha na panela, toda a morte desapareceu. Aquilo que era morte voltou a produzir vida. E dentro desse antídoto está a compreensão. A compreensão é o antídoto para a morte que está na panela familiar. Hoje, nós temos o entendimento que existem 5 linguagens do amor, apesar de haver diversos dialetos dessas linguagens. Mas existem 5 linguagens da qual as pessoas lidam com as suas interações interpessoais. Como nós estamos lidando no âmbito familiar aqui. A linguagem que o seu parceiro fala e a linguagem que os seus filhos falam. Se você compreender qual é a linguagem que eles se comunicam, você vai ver a mudança acontecer no seio da sua família. Algumas pessoas se comunicam com palavras de afirmação, elogios, palavras de encorajamento.
carinho, palavras de carinho que vão nutrindo a autoestima daquela pessoa, fortalecendo os laços. E quando a gente vai dando essas palavras de afirmação, fazendo esses elogios, essas palavras de encorajamento, nós estamos temperando a nossa panela familiar com palavras doces. Para aquelas pessoas que compreendem essa linguagem, uma crítica mal feita fica no mesmo nível de uma agressão. Para os integrantes da família que falam essa linguagem, é preciso ter todo cuidado com as palavras que nós vamos usar. E tem embasamento bíblico para isso. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Colossos, capítulo 4, versículo 6, ele vai orientar: olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como devais responder a cada um. Cada um tem uma forma de receber a palavra, então você precisa saber como falar com cada um. E o que me chama a atenção é que Deus sempre é claro na sua comunicação. Ele vai dizer: a vossa palavra seja sempre. Não é só quando eu estou de bom humor. Não é só quando o salário do mês caiu na conta. Não é só quando tudo está dando certo. A minha palavra, ela precisa ser temperada a todo momento. Diga que você os ama, o quanto eles são importantes para você. Externe aquilo que você sente. Quando você conseguir compreender e ver qual membro da sua família se comunica nessa linguagem, você vai ver a diferença que vão acontecer dentro desses laços. Existe outra linguagem chamada tempo de qualidade. Dedicar tempo de qualidade uns aos outros com atenção, presença, demonstra valorização e fortalece os vínculos familiares. Pessoas que se comunicam por essa linguagem, elas precisam sempre da sua atenção. Não basta somente você estar no ambiente, elas precisam da sua dedicação exclusiva a elas naquele instante. E existe também recomendação bíblica para isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não cuida dos seus, e em especial os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se você não está tratando a sua família bem, a Bíblia está dizendo: você é pior do que um infiel. Não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. Então cabe a nós agora fazer uma introspecção e ver como está sendo o meu tratamento com a minha família. Cuide da sua família, dê a atenção que eles precisam. Seu filho está precisando de uma ajuda na tarefa de casa, se ele se comunica nessa mensagem, não basta somente você chegar e dar a ele a resposta pronta. O que ele precisa, se ele se comunicar nessa linguagem, é que você se sente junto com ele e realizem a tarefa juntos. Se a sua esposa se comunica nessa linguagem, não basta somente você levá-la para jantar e passar o jantar inteiro mexendo no celular. Você precisa dar atenção para ela. São conselhos que parecem básicos, elementares, mas muitas das vezes, por conta do convívio, vai caindo no esquecimento. Outras pessoas se comunicam pela linguagem dos presentes. Pessoas que gostam de gestos de carinho, de receber uma lembrancinha. E isso aqui, gente, não é nem um presente claro que você vai comprar para sua esposa. Não, eu vou ali comprar a joia mais cara que tem para dar a ela de presente. Ou para dar ao meu esposo de presente.
Se a linguagem dele for essa, com coisas simples do dia a dia, você consegue conquistar o seu esposo e a sua esposa. Minha esposa confessou para mim que a linguagem dela é essa. E como a minha não é essa, eu fui buscar entender o porquê. Ela nem percebeu, mas eu a incitei a explicar para mim por que ela se comunicava dessa forma. E ela disse: olha, quando você sai de casa, se você trouxer um chaveiro, se você trouxer um batom garoto para mim, é mesmo que você está dizendo: olha, você estava fora de casa, mas você estava pensando em mim. Então, pessoas que se comunicam desta forma precisam dessa atenção. Não precisa você ser uma pessoa extremamente rica. Se a pessoa se comunicar dessa forma, e você for passando na rua e achar uma flor e trazer e entregar para ela, você vai ver como ela vai reagir a isso. Mas existem pessoas que não se comunicam dessa forma. Existem pessoas que se comunicam por meio de atos de serviço. E para essas pessoas, nós precisamos lidar ajudando nas tarefas domésticas, oferecendo apoio, realizar gestos práticos de amor, demonstrando cuidado e consideração pelo nosso cônjuge. Se essa é a linguagem de amor do seu cônjuge, se você acordar de manhã, pegar o lixo e colocar para fora, ela vai receber isso como a maior declaração de amor que você podia fazer para ela. Se essa for a comunicação que o seu esposo tem, e você chegar e pegar a toalha que está ali em cima da cama, não reclamar, pegar a toalha e colocar no local adequado, isso aí para ele vai ser a melhor declaração de amor que você já fez para ele. Comunicação, lavar os pratos, irmão Mito está dizendo aqui. Tem pessoa que acha que se for ajudar a esposa a lavar o prato, a mão vai cair. Deixa eu dizer para você, não cai. Nem você fica menos homem por causa disso. Atividade doméstica, não confunda com atividade feminina. Atividade doméstica é para todos que estão dentro da casa. Desde o pequenininho até o mais idoso. Então nós precisamos lidar com essas questões. Mas tem gente também que não se comunica dessa forma. Tem gente que se comunica por meio do toque físico. Essa pessoa precisa que você chegue, abrace, beije, acaricie. Demonstrações práticas de afeto, mostrando para aquela pessoa que você está presente. E aí nós precisamos refletir. Quanto tempo faz que você beijou seu filho? Isso aqui é para todas as idades, desde criança até o mais velho. Sofia não se comunica com essa linguagem, ela fica perreada quando eu pego ela e começo a beijar. Ela não aguenta, ela fica agoniada querendo sair. Pois é. Então a gente precisa buscar compreender qual é a linguagem que os nossos familiares estão falando. Quanto tempo faz você chegou, deu um abraço forte na sua esposa, beijou ela de verdade? Não é selinho, beijar de verdade. Tem pessoas que precisam disso, porque essa é a comunicação que ela ou que ele tem. Tem gente que a gente vê a forma de tratar o esposo ou de tratar a esposa, deixa quem está de fora constrangido. Mas nós somos cristãos. Aquilo que passou, aquilo que aconteceu no passado, fica lá. Nós somos novas criaturas. Nós precisamos fazer uma orientação bíblica, elevar o nosso nível de perdão. Imagina se Deus nos perdoasse, mas ficar sempre passando na nossa cara aquilo que a gente fez. Mas o texto sagrado é enfático ao revelar para nós que os nossos pecados, aquilo de errado que a gente fez, tudo aquilo que a gente praticou que entristeceu a Deus, Ele joga no fundo do mar e dele não se lembra mais.
E esse é o nível de perdão que nós precisamos liberar. Você acha que Deus não sabe que amanhã tu vai tropeçar de novo? Mas mesmo assim Ele te perdoa. Mesmo assim Ele te recebe. Ele recebe a todos nós como um Pai amoroso. Então nós precisamos buscar compreender qual é a linguagem de amor de cada um dos membros da nossa família, para que a gente possa viver em um ambiente familiar saudável. É um ambiente familiar onde o amor, o companheirismo, o perdão sejam temperos sempre presentes. Por meio da palavra de Deus, Deus está lhe orientando nesta noite. Olha, se a sua panela está envenenada, a partir de agora, você vai começar a colocar farinha nela. Eu não sei qual é o tipo de farinha que você vai colocar, mas comece a colocar farinha na sua panela. Não permita que o diabo destrua a sua família. Não permita que você mesmo, com as suas próprias mãos, destrua a sua família. Deus está lhe dando um alerta hoje e está lhe direcionando. Olhe, a partir de hoje, coloque farinha na sua panela. Compreenda qual a linguagem que os membros da sua família estão falando, para que você consiga se comunicar bem com cada um deles e desfrutar da restauração divina no seio da sua família. Hoje pode ser o primeiro passo. Hoje foi a orientação que você estava pedindo a Deus. Ele está dizendo: olha, quando ouvires a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Sei que não é uma relação direta com isso que eu estou falando, desse texto, mas aplique dessa forma hoje. Receba dessa forma hoje, como a orientação que Deus está lhe dando, para que Ele possa quebrar os corações que estão endurecidos, para que Ele possa fazer a obra que é necessária, mas que você esteja fazendo a sua ação prática. Qual é a ação prática do profeta? Colocar farinha na panela. O resultado, Deus realizou o milagre e a morte não havia mais. Então você faz as suas atitudes, você muda o seu jeito de falar, você muda o seu comportamento, você muda a sua interpretação da forma como você compreende o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, e Deus vai fazendo a parte dele. Não deixe a sua família morrer. Coloque farinha nessa panela. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.